Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Arena Enem, tá? Isso aqui é mais um programa na sequência de aulas que vocês estão tendo, preparatório a essa grande iniciativa da Uninasal, em parceria com o Pré-Vestibular Único, e a gente vai falar aqui rapidamente sobre a globalização. Eu me chamo professor Luciano, sou professor de Geografia, e a gente vai tentar esmiuçar aqui, de forma bem objetiva, o que efetivamente vem a ser esse processo de globalização. Então, o que a gente fez aqui? Eu coloquei uma definição objetiva, bem próxima da realidade, né? Não tanto romantizada, porque normalmente quando as pessoas associam o termo globalização, elas falam da globalização como se fosse algo que só tivesse aspectos positivos, né? Como se só tivesse benefícios para a gente, e a gente sabe que a globalização é um fenômeno, de uma certa forma, que tem o seu nível de complexidade. Por definição, o que eu coloquei ali? Mundialização do capital. Então, se a gente for fazer uma análise, quando que aconteceu efetivamente essa mundialização do capital? Existem duas teorias. Uma diz que a globalização tem sua origem associada à Rota da Seda. Todo mundo sabe, né? Foi a Rota da Seda que fez a união, a conexão do Extremo Oriente com o quê? Com o Ocidente, tá? Só que, se a gente for parar para analisar, a Rota da Seda, ela não extrapolou o limite do continente eurasiático. Ou seja, ela não saiu daquela região da Eurásia. Então, ela simplesmente juntou a parte mais oriental do continente eurasiático com a parte mais ocidental, que era a Europa. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, essa Rota da Seda, ela foi responsável pela ocorrência da peste negra, porque os ratos negros vieram nas caravanas de mercadores que chegaram até o continente europeu. Quando a gente fala em mundialização do capital, o que eu estou falando? Que esse capital, ele se estende em escala global. E isso vai acontecer a partir de qual período histórico? No século XVI, quando a gente tem as grandes navegações, a expansão marítima e comercial europeia. Aí sim, a gente tem a saída das embarcações do continente europeu em direção a novas regiões. Por quê? Porque havia uma política expansionista, havia toda uma necessidade de ampliar a capacidade produtiva e também o poder dos estados nacionais, né? Dos impérios europeus. Ali você tem a semente do que mais tarde no século XIX seria chamado de imperialismo europeu, que vai culminar com a ocorrência das duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quais seriam as principais características do fenômeno da globalização? A gente percebe que eu coloquei fluxos 3 vezes ali, né? Então isso mostra o quê? Que é um fenômeno extremamente o quê? Dinâmico. Ele depende sempre de uma dinâmica. Fluxos de capital. Se eu estou falando de um fenômeno que está associado ao capitalismo, é lógico que vai haver fluxo de quê? De capital. Agora, existem 2 tipos de capital, o produtivo e o especulativo. O que seria o capital produtivo? Ele já se autodefine. Se é produção, significa o quê? Que eu vou obter um lucro a partir da produção, ou seja, eu tenho algo físico que eu vou produzir, que eu vou cultivar ou que eu vou fabricar. Aquilo ali eu vou comercializar, vai me gerar uma receita e a partir daí eu vou ter o meu lucro, correto? Então é muito simples, vamos para um exemplo bem bobo. Às vezes a gente está viajando aqui pelo interior do Maranhão, tu encontra um cara vendendo milho cozido, né, no acostamento. Aquele cara ali, ele pode não ter plantado aquele milho, mas alguém plantou. Então ali é algo físico. Então ele investiu no equipamento para preparar aquela comida, ele vai ver o custo de produção daquilo ali, ele vai ver o lucro, ele vai ter o dinheiro dele. Enquanto tiver milho, ele está vendendo. Enquanto ele estiver vendendo, ele está o quê? Lucrando. Só que chegou um determinado momento na evolução do capitalismo que só esse capital produtivo, ele não foi suficiente. Por quê? Porque, gente, é aquela lógica. Quando você tem qualquer negócio,
e aquele negócio cresce e aquilo dá certo, qual é a tendência? Você partir para uma expansão. Eu pergunto, se eu precisar ficar guardando recursos para poder expandir, essa expansão ela está correndo um sério risco de ser uma expansão muito lenta, não é isso? Se eu for economizar dinheiro, vamos um exemplo bem bobo, eu quero comprar um carro, mas eu quero comprar esse carro agora, mas eu quero que esse carro seja zero, então eu vou economizar dinheiro para eu poder comprar o carro. Será que daqui a 5 anos eu vou conseguir comprar o carro naquele mesmo valor? Não. Então o que que a gente faz? A gente antecipa isso. E a gente antecipa através do auxílio de quem? Dos bancos. Então os bancos, eles emprestam dinheiro, obviamente eles vivem de quê? De juros, e a partir daí a gente pode adquirir o bem e vai pagando para o banco de acordo com o que a gente for apurando, de acordo com a receita que a gente for captando. Só que isso pode ir além desse patamar só do empréstimo, ou seja, você passa a ter um investimento em papéis, que a gente chama de quê? Ações. E aí é que nós temos as chamadas bolsas de valores. Então, se eu estou falando que é um capital especulativo, especular significa trabalhar na certeza ou numa perspectiva, numa incerteza, numa aposta, numa perspectiva, numa incerteza. Então, a partir do momento que a gente diz que é um capital especulativo, torna-se um investimento de risco. Então, os grandes empresários hoje em dia, o que que a gente percebe? Que eles têm o seu capital produtivo, ou seja, o seu espaço físico, o seu dinheiro no banco, mas eles também investem em quê? Em ações, que é uma forma deles obterem um lucro num espaço de tempo o quê? Mais rápido. São investimentos, são aplicações que vão agregar valor às empresas, às grandes corporações. O que mais lembra a globalização? Provavelmente, gente, é isso aqui. O fluxo de quê? De informações, né? Certa vez eu participei de um processo seletivo numa escola e a examinadora chegou e perguntou: na sua opinião, qual foi a grande inovação do século XX em termos de comunicação? Foi quase unânime, todo mundo falou o quê? Internet, né? E quando chegou na minha vez, eu dei uma resposta que surpreendeu a todos, inclusive ela ficou assim meio que espantada, bem surpresa. Eu disse: o satélite. Ela: o satélite? Mas como? Eu digo: professora, a senhora já imaginou o que seria da gente, o que seria do sistema de comunicação se não fossem os satélites? A internet é uma evolução, mas graças à corrida armamentista, à corrida espacial, que os soviéticos lançaram o Sputnik, que depois os Estados Unidos investiram pesado nessa corrida espacial, porque o objetivo era ver quem chegava primeiro. Não era um objetivo de ordem científica como é hoje, eles só queriam saber quem ia chegar primeiro. Era uma questão de quê? De propaganda. Mas vocês já pararam para pensar como é que seria a vida da gente sem um satélite, né? Essa aula aqui que a gente está tendo, esse momento maravilhoso que a gente está tendo aqui, ele só é possível graças ao investimento e avanço da tecnologia da informação. Agora, essa tecnologia, essa informação, essa comunicação, de acordo com a nova perspectiva do mundo globalizado, ela ocorre através de uma rede de informações. E essa rede de informações, ela está diretamente associada à questão das conexões. Então, se é uma rede, tem que ter o quê? Conexão. O que é uma rede? É uma malha. E nessa malha existem pontos onde existem conexões. O que estabelece o maior grau de desenvolvimento de um país, de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um bairro, às vezes até de um condomínio, às vezes até de uma família? Uma comunicação harmônica, coerente, sem ruído. Isso é a lógica, né? O ruído de comunicação. Já brincaram de telefone sem fio? O cara fala uma frase bem aqui no início, quando chega lá no final está totalmente o quê? Distorcida. Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se essas informações, elas forem distribuídas, elas forem propagadas de uma forma que não seja muito clara e que gere uma dupla interpretação ou uma interpretação equivocada, isso pode gerar um problema de ordem mundial. Isso pode gerar até uma quebra de uma bolsa de valores. Por isso que os grandes líderes mundiais, eles têm que tomar muito cuidado com as declarações que eles dão em público. Por quê? Porque isso afeta todo o mercado, isso afeta as relações comerciais,
e as relações diplomáticas entre os países. E uma coisa é a informação. Gente, a outra coisa é o que você vai fazer com essa informação. E como você vai decodificar a mensagem. E isso faz toda a diferença. Há uma necessidade muito grande hoje das pessoas trabalharem mais o quê? O aprofundamento dessa informação. Você buscar a fonte da informação. Por quê? Para que você não corra o risco do teu conhecimento ser um conhecimento raso. E de repente você está pegando essa informação, você não tem subsídios e você não tem uma opinião adequada para formar. E isso está diretamente associado também à dinâmica socioeconômica. Você já imaginou se tu tem uma pessoa que trabalha numa grande corporação, aí ele chega aqui no Brasil, ele faz uma análise de mercado, que a gente chama de análise demográfica de mercado, e ele interpreta de forma equivocada o comportamento da sociedade. Ele pode muito bem influenciar negativamente e fazer com que a empresa tome uma decisão equivocada. Eu vou dar um exemplo aqui. Aconteceu numa empresa de bebida. Veio um alto executivo de São Paulo e foi para um estado aqui do Nordeste. Chegando lá no estado do Nordeste, lá nessa cidade, os funcionários eles tinham o hábito de toda sexta-feira eles iam trabalhar de bermuda. Por quê? Porque quando terminava o expediente, eles iam para uma festa tradicional na região. O cara veio lá de outro estado, de uma outra cultura, não se apropriou das informações adequadamente e tomou uma decisão administrativa completamente equivocada. Primeira medida dele, ele simplesmente acabou com a bermuda na sexta-feira. Todo mundo tinha que ir trabalhar com o uniforme completo. Resultado, houve uma redução da produtividade. Por quê? Porque ele não levou em consideração o aspecto demográfico, ele não tomou par da informação, ele não obteve um conhecimento detalhado e a partir daí ele tomou uma decisão que foi equivocada. Resultado, ele teve que voltar atrás para poder ter um aumento de quê? Da produtividade. Então esse é um exemplo muito simples, mas que ele pode ilustrar o próprio comportamento de quê? De mercado. Ainda mais no mundo que a gente vive, onde você tem formação de blocos econômicos, parcerias, como o Mercosul, como a União Europeia, né? Como o próprio NAFTA. A gente viu, por exemplo, o Brexit. Vocês sabem o que foi o Brexit, né? Foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma coisa que muita gente não sabe, mas boa parte das pessoas que votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, fizeram isso achando que estavam votando contra a gente. Ou seja, foi um problema de quê? De informação, né? Então, se essa comunicação, se esse fluxo de informação, ele não tem uma eficácia, você está correndo sério risco de ter um impacto negativo na dinâmica socioespacial de qualquer região do planeta, tá? Fluxo de pessoas. Aí a gente entra na questão das migrações e dos transportes. Recentemente a gente vivenciou uma pandemia e a gente sabe que essa pandemia, uma das coisas que ela mais interferiu foi no setor dos transportes e no setor do turismo, né? As companhias aéreas tiveram prejuízos absurdos, tanto que até hoje a gente não consegue vislumbrar uma redução do valor, né, do custo das passagens aéreas. Por quê? Porque elas ainda vão amargar um período de recuperação financeira ainda de no mínimo mais uns 2 anos, por conta das normas sanitárias que foram adotadas no período da pandemia, onde existia o quê? O isolamento, o afastamento social. Isso afetou o setor do turismo. E um país, uma região, o mundo hoje, ele depende muito de uma sinergia muito bem equilibrada dos meios, dos modais de transporte, onde nós temos o rodoviário, o ferroviário, o aéreo, né? Até o transporte dutoviário, ou seja, os dutos. Para vocês terem uma ideia, a água que chega até a nossa casa, ela chega como? No lombo de um jegue? Não, ela vem através de quê? Dos canos, dos dutos. Quando a gente chega aqui em São Luís, está lá a doutora do Sistema Italuís, lá no Campo de Perizes, trazendo a água da bacia do Rio Itapecuru, que é captado lá em Bacabeira, para chegar aqui em São Luís, para ir para as torneiras das nossas casas, né? Os oleodutos, os gasodutos,
Então tudo isso a gente considera, classifica como meio de quê? De transporte. Tá aí um problema que o Brasil tem. Qual é? O Brasil ele tem um problema que é justamente a concentração exagerada no transporte rodoviário. Então, a partir da política de Juscelino Kubitschek, lá da década de 1950, houve um investimento pesado no transporte rodoviário para poder atender aos interesses do fluxo de capital produtivo. Olha como uma coisa está relacionada com a outra. Ele atrai o investimento de empresas transnacionais, principalmente de qual setor? Automobilístico. E ele profere uma frase famosa, onde ele diz: carros foram feitos para rodar sobre estradas e não sobre trilhos. Quando ele faz isso, praticamente ele determina o quê? A involução, ou seja, o retrocesso do transporte ferroviário. E a partir daí você vai ter o avanço do transporte rodoviário para poder alimentar e retroalimentar a indústria automobilística, para atender aos interesses do mercado estrangeiro, para entender os interesses das grandes corporações, onde nós temos o estabelecimento de 4 grandes companhias aqui: a Ford, a Fiat, a Chevrolet e a Volkswagen, que ficaram aqui se estabelecendo no país até mais ou menos aí o início dos anos 2000, quando a gente teve uma maior penetração do capital de outras montadoras. Mas detalhe, isso ocorreu antes. Vocês já ouviram falar num cara chamado Fernando Collor de Mello? Foi o primeiro presidente brasileiro que sofreu impeachment. Hoje vocês andam em carros franceses, japoneses, coreanos, vocês usam iPhone, não é? Graças a Fernando Collor de Mello. Porque foi Fernando Collor de Mello que acabou com a política protecionista de importação. Ou seja, foi a partir do governo dele que o povo brasileiro começou a poder ter acesso aos produtos importados. Tem até uma frase dele que é famosa, que no Brasil não se produziam carros, se produziam o quê? Carroças. E só que essa entrada desse modelo de produção, dessa tecnologia de outros países, que era uma tecnologia avançada, ela não foi acompanhada, por exemplo, de uma qualificação, de uma preparação da mão de obra aqui no Brasil para receber esse tipo de produto. Não sei se vocês entendem de carro, mas quando a gente fala assim, Peugeot parece um xingamento, né? É uma marca muito queimada no mercado brasileiro. Por quê? Porque ela é considerada uma marca que apresenta defeitos de fabricação, muito problemática. Ah, esse carro é problemático. Não, não é que o carro seja problemático, é que não existia mão de obra qualificada para trabalhar com essa tecnologia desses carros aqui no Brasil. Então é aquela coisa, o que faltou? Faltou uma combinação de situações onde houvesse a capacitação da mão de obra para que essas pessoas tivessem condições de trabalhar dentro de um contexto de novos produtos. Só que, como tudo aqui no Brasil, isso foi assim algo muito rápido, foi uma mudança rápida demais. Como foi a nossa urbanização, foi muito rápida. Como foi a nossa industrialização, que foi rápida demais. Né? Para vocês terem uma ideia, na Europa, a atividade industrial, a primeira revolução industrial europeia, ela ocorreu quando? No século XVIII. Quando é que foi efetivamente a nossa grande revolução industrial? Século XX, a partir de 1950. Tudo bem que a indústria brasileira começou nos anos 30, mas vocês lembram por que a indústria brasileira começou nos anos 30? Ou não? Foi uma mera casualidade. Sabia? Por quê? Porque teve a crise de 29 nos Estados Unidos. Como é que o Brasil vivia? Da venda do café. Ele vendia o café para os Estados Unidos, recebia o dinheiro da venda do café e depois comprava produtos industrializados dos Estados Unidos também, porque a gente não tinha fábrica. Mas aí o que aconteceu? Com a crise de 29, o mundo já estava começando a expandir o seu capital. Isso afetou em escala global. Os Estados Unidos deixam de comprar o café do Brasil, o café brasileiro deixa de ser prioridade, o Brasil deixa de ganhar dinheiro com a venda do café, né? E agora ele se vê obrigado a começar a sua industrialização.
Mas quando que a gente vai ter esse fluxo de capital, esse fluxo de pessoas, esse fluxo de informações de forma mais contundente? A partir da segunda metade do século XX, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial. Por isso que os autores afirmam que a globalização moderna, ou terceira revolução industrial, ela vai ser iniciada a partir da década de 1950. E hoje, para quem não sabe, nós estamos em qual revolução industrial? Na quarta, né? Eu sempre faço eu dou uma dica para os meus alunos, que é o seguinte: eu digo, para você aprender revolução industrial bem rápido, você tem que pensar em tempo, espaço, energia, tecnologia. Pronto, acabou. Tempo, espaço, energia, tecnologia. Então, a primeira revolução industrial, tempo, século XVIII, espaço, Inglaterra, energia, carvão mineral, tecnologia, máquina a vapor. Segunda revolução industrial, século XIX, que é o tempo, espaço, Estados Unidos, energia, petróleo e energia elétrica, tecnologia, motor a combustão e eletricidade. Terceira revolução industrial, tempo, século XX, espaço, mundo, foi quando a indústria ela adquiriu um caráter o quê? Global. A energia, qual foi a grande inovação? A energia nuclear. Tecnologia, informática e robótica. Só que a gente já passou dessa fase, né, gente? A gente está na quarta revolução industrial. Tempo, século XXI. Espaço, cyberespaço. Energia alternativa, energia solar, energia eólica, que é uma energia limpa. E a tecnologia, a nanotecnologia e a internet das coisas com a inteligência artificial, que está tomando conta da nossa vida, né? Ela tem uma influência muito grande no nosso dia a dia, através de um aparelhozinho que fica na nossa mão, que se a gente não tomar cuidado com as configurações, lá no microfone ele está escutando tudinho, e existe um algoritmo que começa a te incentivar a fazer parte da chamada aldeia global. E hoje em dia, talvez seja uma vantagem você ser um excluído digital. Por quê? Porque hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aplicativo que eu vou colocar ele escondido no meu celular, Mercado Livre. Porque se eu falo qualquer coisa, o que o algoritmo entende? O que a inteligência artificial entende? Ele quer comprar isso aí. Quando eu era jovem, eu acho que todo mundo aqui deve lembrar dessa propaganda, os mais antigos, tinha uma propaganda da Garoto que dizia assim: compre batom, o seu filho merece batom. Hoje em dia é o celular que faz isso. Aí tu tá no Instagram, tu tá lá no Google, aí o que ele coloca? Se tu falar em carro, ele vai colocar propaganda de carro, de tudo que tu imaginar. Se tu falaste em celular, ele vai te incentivar. Até o teu TikTok, o teu Reels do Instagram, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar te enchendo de coisas que tu queres ver. Por quê? Porque o algoritmo ele já identificou o que vai estimular o teu cérebro, o que vai fazer com que a gente tenha a maior atividade da nossa dopamina. Cara, hoje nós somos induzidos a consumir. E quem é que é induzido a consumir? Quem tem acesso à tecnologia mais avançada. E isso faz com que você tenha a formação da tal aldeia global. Só que assim, a globalização é algo que para a gente, para todos nós que estamos aqui nesse espaço, é algo muito comum. Quando a gente fala em todas essas expressões, inteligência artificial, Instagram, TikTok, né? As notícias que saem nas redes sociais. Hoje a gente tem um fenômeno político aí, que tem um cara, né, que era coach e hoje está sendo muito bem votado. Amanhã vai ter eleição, provavelmente vai ter uma votação expressiva. Por quê? Porque os meios de comunicação passaram por um processo de quê? De transformação. Mas se eu disser para vocês que existem pessoas que estão excluídas até hoje, essas pessoas são o que a gente poderia
considerar a parte mais oculta do fenômeno da globalização, que são os invisíveis. Normalmente os invisíveis, onde é que eles vivem? Em situação de rua. Normalmente esses invisíveis, eles estão aonde? Nas cracolândias. Normalmente esses invisíveis estão aonde? Eles são refugiados de guerra, que ficam perambulando pelo continente africano, ou então ficam perambulando ali pela área do Oriente Médio. Como a gente sabe que existem inúmeros conflitos agora mesmo, nós estamos vivenciando um conflito que é um conflito de origem bíblica, mas que não tem prazo, não tem data, não tem a menor perspectiva de se encerrar. Por quê? Porque você tem interesses maiores que envolvem esse conflito. E o maior interesse está localizado justamente aonde? Debaixo da terra, que é o quê? O petróleo, que é o recurso natural existente no subsolo, que se a gente for parar para analisar, normalmente meus alunos me perguntam muito, professor, e aí quando é que vai acabar essa nossa dependência do petróleo? Olha, provavelmente os meus descendentes não vão saber te responder isso aí, porque quando eu era pequeno, a gente assistia uma aula de geografia, o professor dizia, olha, no século 21 o petróleo vai acabar. Eu pergunto, vocês veem alguma perspectiva de acabar petróleo tão cedo? Eu não vejo. Cada dia que passa, novas reservas elas são o quê? Encontradas, novas reservas passam a ser exploradas, novas tecnologias são desenvolvidas e a nossa dependência do petróleo, ela não acaba, né? E hoje, o que a gente percebe? Que num mundo que está tão conectado, um mundo que está tão globalizado, que está tão próximo, existe também um grande o quê? Distanciamento. Até que ponto essa proximidade é uma proximidade que atinge a todos os patamares sociais? Até que ponto essa proximidade é uma proximidade de fato? Tudo isso é algo para ser o quê? Questionado. Eu vou dar um exemplo. Agora há pouco eu falei para vocês o quê? Que no Brasil a gente tinha 4 montadoras de carro, não é? Mas eu lembro que na minha adolescência, se uma televisão quebrava, e a gente está trabalhando com televisão aqui, com comunicação, né? O que se fazia? Você pegava a TV e levava para o conserto. Tinha uma pessoa que trabalhava e arrumava a televisão. Ela fazia o reparo da televisão, né? E hoje, qual é a realidade que nós temos hoje? A realidade é, uma TV, quando ela quebra, praticamente não vale a pena você mandar arrumar. Por quê? Porque ela já foi feita para ter um prazo de validade. Tanto que antigamente, quando você ia classificar os produtos industrializados, né? Aí você falava, olha, existe a indústria de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Se eu disser para vocês que hoje isso mudou, você tem indústria de bens de consumo duráveis, não duráveis e semiduráveis. E adivinham o que foi que virou bem de consumo semidurável? Os eletrônicos. Por quê? Porque a validade deles está ficando cada vez mais curta. E eles são assim tão descartáveis que é muito melhor hoje você fazer a compra de um novo aparelho do que você mandar arrumar. Só que isso vai gerar um problema seríssimo que as pessoas ainda não se atentaram para isso. A produção do pior tipo de lixo, do pior tipo de resíduo que existe, que é o resíduo eletrônico, é o lixo eletrônico, é o lixo tecnológico. Que é muito difícil de você reutilizar, é muito difícil de você partir para um processo de quê? De reciclagem. E isso a globalização faz, ela nos incentiva a consumir de forma exagerada, e isso trabalha com toda uma lógica do processo produtivo, aonde chega um determinado momento que nós vamos encontrar uma séria dificuldade para poder efetuar o quê? O descarte de tudo que a gente comprou. Então, desejar um forte abraço, sucesso a todos, e vamos para o intervalo aí, já a gente volta com uma aula de linguagem com o professor Genivaldo. Valeu, obrigado.